Muito bem, bem-vindos à Rádio Norte Sul. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. Para você que está ligado na Rádio Norte Sul, que está acompanhando no YouTube, hoje recebendo uma figura sensacional aqui na Rádio Norte Sul, Edson Borges, ultramaratonista, por nós aqui conhecido como Edinho, parceiro do Instituto Vovô Chiquinho. Vai bater um papo legal conosco aqui, falar muito de maratona, falar muito de ação social, de solidariedade, dos projetos sociais que o Edinho está sempre ajudando, sempre colaborando. Um papo bem leve, bem bacana. Um prazer recebê-lo aqui, Edinho. Que alegria, muito obrigado pela presença. Bem-vindo aqui à sua casa. Muito obrigado a vocês pelo convite. E é uma tarde muito especial para mim. Já participei de vários outros podcasts, mas esse tem um gostinho muito especial, porque a gente viu nascer esse trabalho de vocês. E eu confesso, eu estava ansioso por vir participar desse podcast, que tem tudo a ver com o projeto, que tem a ver com o que a gente idealiza para um mundo melhor. Então, vamos contar história e histórias verdadeiras. Bacana demais, Edinho. Muito obrigado mais uma vez, em nome da nossa presidente, Dona Dora, do nosso coordenador, Doriedson Ferreira. Uma alegria receber você mesmo aqui nesta tarde. Eu falei que seria muito especial e precisávamos ter você aqui. Edinho, muita gente que acompanha o Instituto Vovô Chiquinho, que acompanha também a Norte Sul, já conhece, está vendo o Edinho correndo para lá e para cá e correndo sempre por uma causa. Edinho, já começar falando sobre isso. Como surgiu o Correr por uma Causa? O projeto Correndo por uma Causa, ele começou há 6 anos atrás. A gente estava quase no alvoroço da pandemia. Eu estava me preparando para uma corrida de ultramaratona na Argentina, e preparação de 1 ano, corridas longas, ela demanda muito tempo de preparação. E quando estava muito próximo da viagem, tudo organizado, tudo comprado, foi decretado pandemia, né? E a gente não sabia o que estava nos esperando. E aquilo foi um momento de frustração muito grande. E eu já faço trabalhos sociais há muitos anos. E naquele momento eu me vi muito frustrado e eu divulguei isso numa rede social. E aí o que aconteceu? Ao acordar no outro dia, eu deparei com quase 1.000 mensagens. E eu tive, alguém comentou comigo no meu ouvido e falou: cara, por que você não transforma essas mensagens em uma ação solidária? E foi aí que eu falei: cara, eu já me preparei para esse desafio e eu vou cumprir esse desafio. Só que essas pessoas que me mandaram felicitações ou lamentações, ou sendo solidários comigo, eu convidei essas pessoas dizendo que eu iria fazer um desafio, não iria me colocar, claro, a gente estava sofrendo uma pandemia, em risco, mas que eu iria realizar a quilometragem, que na época era 70 quilômetros. Nossa! E eu queria transformar aquilo numa ação solidária. E na época estava surgindo uma forma especial de pagamento, onde não tinha um contato direto, e a gente conseguiu arrecadar um grande volume em dinheiro, e a gente conseguiu comprar mais de 1 tonelada de alimento. Aí minha cunhada falou: cara, tem um projeto em Central Carapina. Era aí que eu ia entrar mesmo, mas já que você está acelerando, já está na corrida. Já estou mas correndo. Eu iria perguntar mesmo justamente isso. Quando surgiu o Instituto Vovô Chiquinho na sua vida? Pois é, e aí nesse projeto, há 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de, na pandemia, chegar aqui no Instituto para ver a veracidade, né, e ver com meus próprios olhos. E a gente que vive isso aqui sabe da demanda, né, que é o projeto do Instituto Vovô Chiquinho. E quando eu cheguei aqui, o mundo parado, mas o Instituto Vovô Chiquinho não estava parado. Funcionando. Então estava funcionando aquele monte de criança, e eu me lembro como se fosse hoje. Uma senhora de mais de 70 anos, com uma máscara protegendo o queixo, não mais o nariz e a boca. E quando eu cheguei com uma caminhonete com muitos alimentos, ela chorava, ela gritava, ela esperneava, e me trouxe aqui dentro no estoque, e tinha metade de um pacote de 5 quilos de arroz. Então aquilo foi muito marcante, e de lá para cá foi um amor à primeira vista com o projeto, e estamos correndo por uma causa até hoje.
Bacana demais, Edinho. Correndo por uma causa, então, já sabemos quando começou. Mas o atletismo na vida do Edinho, de quando vem isso? De quando surgiu essa vontade de correr, de estar participando das competições? Isso é de infância mesmo, da adolescência? Eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? Mas a minha vida, assim como a daqui das crianças do Instituto Rosquim, eu precisei amadurecer muito cedo, né? Então chegou um momento, eu jogava futebol, só que chegou um momento que eu precisei deixar o futebol de lado para poder ajudar a cuidar dos meus irmãos. Minha mãe era mãe solteira, eu tinha mais outros 3 irmãos, e eu me senti na obrigação de estar ali ajudando a minha mãe a ter o sustento do dia a dia. E ali, então, eu larguei o esporte e comecei a trabalhar desde muito cedo, assumi já a responsabilidade dentro de casa. Pois é, já para dar uma pausa, então, vamos saber de onde veio o Edinho. Como foi a infância do Edinho, então? O Edinho é natural de onde? Fala um pouquinho da sua família, da sua infância. Eu nasci em Vitória, mas eu morei muito tempo na Serra Sede, num bairro chamado Jardim Bela Vista, com minha mãe, meus avós, meus irmãos. Hoje só tem eu e meus irmãos, né? Meus avós, minha mãe já faleceram, e meus irmãos não moram mais no Brasil, moram fora do Brasil, só tenho uma irmã que mora aqui. E eu sou casado, tenho 2 filhas, na minha casa eu sou o rei, só tem eu de homem, Maravilha, hein? mas eu tenho muitas princesas e rainhas, né? Como dizem. Lá em casa a gente tem. Eu sou dominado pelas mulheres. Então, eu sou de Vitória, tenho 48 anos, mas morei muito tempo na Serra e eu me considero um filho da Serra também. Eu não sei se você quer tocar nesse assunto, eu estou insistindo, mas você já deu uma pincelada sobre como foi a sua infância, teve que largar o futebol para ajudar a mãe, cuidar dos irmãos. Foi complicado? Foi uma infância assim Foi. difícil? Abriu mão de muitas coisas? Foi. O meu pai, antes de separar, ele era alcoólatra, né? E a gente, eu sou de pele branca e o meu pai era negro. E eu, minha mãe muito branca, e ele não me aceitava assim como filho. E Caramba, aí, cara. então, toda vez que ele bebia, eu apanhava muito. Porque E os seus outros irmãos são são negros. negros. Só você mesmo Só eu que é puxou mais a mãe, o sangue da mãe. exatamente. E a gente sabe, né, cara, que o racismo, ele tudo, né, a gente entende que, né, mas assim, ele também passa muito pela parte de, não é só a pele, né, mas ele vem também de questões de, é até complicado a gente falar, porque assim, eu falo que eu sofri o racismo reverso, não sei se seria esse. E muita gente não quer falar disso, né? Porque todo mundo só fala do racismo do branco pro negro. Quando é É, do negro pro branco é raro isso. Fala que é raro e eu acontecer. apanhava muito, eu cheguei a apanhar de fio, né? E eu tomava muito banho de água de sal, Caramba, que era cara. para cuidar as feridas. E naquela época eu tenho 48 anos, né? Então, assim, não tinha um olhar da criança, do jovem e da adolescência, né? E era, A verdade que se fala que nós somos contemporâneos, eu tenho 43, é que naquela época a criança não tinha vez, o menino não servia para nada, ele era aquilo ali. e O às vezes, tratamento era esse sempre. por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente entrando, às vezes eu estava num lugar e os meus irmãos faziam coisa errada, mas quem apanhava era eu. Ah, sim, sim. E eu E era o isso mais. acontece muito. E isso Exatamente. acontece sempre com o irmão mais velho, né? Isso sempre acontece. Eu vivi muito isso. Então acontece sempre com o irmão mais velho. Mas assim, que diga-se de passagem, isso me fortaleceu muito, sabe? Porque eu via a necessidade de querer mudar isso, né? Então eu fui estudar, eu prometi para mim mesmo que eu nunca iria encostar uma mão nos meus filhos. E é isso que eu faço, eu converso muito. Eu tenho uma filha que vai completar 14 anos, eu tenho uma filha que vai completar 11 anos, e a gente conversa muito.
E às vezes, é claro, a gente quer sempre acertar. E às vezes a gente erra também, né? Mas eu aprendi muito com aquela vida muito dura que eu tive. Você quebrou, entre aspas, aquela tradição, né? Que os antigos sempre tinham, que a correção era sempre batendo, né? Sempre aquele castigo diferente de hoje. Você acabou quebrando essa, entre aspas, tradição familiar. Sim, mas e eu acho que, e até hoje, assim, eu acho que a educação ela é primordial. E a conversa, o diálogo, ele é, É o melhor ele remédio, é o né? melhor veio para a educação. É conversar, é explicar, é citar exemplo. E é por isso que hoje eu busco ser exemplo. Exemplo para minhas filhas, exemplo aqui para o Instituto Ovo Chiquinho, exemplo para a minha comunidade, exemplo para os meus amigos, exemplo para os meus alunos, né? Porque você precisa ser ou querer que alguém seja aquilo que você está tentando ser. Bom, não vou te apertar muito, que o papo é bem leve, eu não quero deixar o Edinho, né? Que alegria, só para saber um pouquinho Não, mesmo da infância do importante. Edinho e da É porque quem, adolescência. quem vê esse cara correndo, né? Pô, esse cara só Exatamente. corre, esse cara. Porque falam, sabe o que para mim? Cara, para você é fácil, porque você só corre, você não trabalha. Oh, maravilha, hein? E eu acordo todos os dias às 3h40 da manhã, de segunda a segunda, para trabalhar. Eu trabalho com o que eu amo. Mas também tem uma frase que diga: faz aquilo que você ama e você não vai precisar trabalhar nunca. Exatamente isso. Bom, você falou que começou a trabalhar cedo. O que você fez na vida? Além Ah, de jogar futebol que você gostava, depois correr, mas o que você fez? Trabalhou de quê, eu já Edinho? fui feirante. E ontem foi o dia do feirante, né? Sim, sim, Eu dia do já fui soldado dia também do ontem. soldado, eu já fui feirante, eu já fui auxiliar servente, né? Que eles falam de Hoje ajudante de ajudante de pedreiro, pedreiro. né? Exatamente. Eu já fui caixa de supermercado, mas antes de ser caixa, eu fui embalador. Eu participei de um projeto chamado Menor Aprendiz, que hoje tem um outro nome, mas eu fui estagiário, né, que era menor aprendiz no supermercado. Hoje eu posso falar porque ele não existe, era Bom Preço. Bom Tinha um preço. Sim, aqui, sim, sim. perto do Aparte Hospital, mas eu fui lá para a Praia do Canto. E trabalhando na Praia do Canto, atendendo bem, sempre com sorriso, sempre sendo cortês com as pessoas, eu fui convidado por um gerente na época da CST, aí trocar de estágio, sair daquele estágio e ir para um estágio também do mesmo programa, que era CIP, que era Centro de Menor Aprendiz, eu vou lembrar depois, sempre integrado, alguma coisa assim. Mas, e aí eu fui para a CST, lá tive a oportunidade de estudar, fazer cursos técnicos, e aí fui me aprimorando, tive a oportunidade de fazer um curso técnico em metalurgia, depois tive a oportunidade de cursar engenharia metalúrgica, depois eu abri meu próprio negócio, fui empreendedor dentro do ramo de culinária japonesa, onde fiquei Vamos mais falar famoso, disso mas perdi também. muito dinheiro. Vamos falar disso. Já fiz de tudo um pouco. Hoje eu vendo qualidade de vida. Hoje eu vendo saúde. Hoje eu faço palestras em empresas, levo um pouco do esporte para o mundo corporativo. Você jogava bem? Você falou que gostava de futebol. Cara, eu jogava bem, mas no futebol é importante que as crianças, que os jovens saibam hoje. Aqui eu já vi várias crianças jogando muito bem, tendo muito controle, mas no futebol, assim como na vida, você precisa abraçar um pouco as oportunidades e ter um pouco de sorte também. E na minha época, apesar de ter feito alguns testes em alguns clubes no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, É mesmo, cara? Chegou a fazer? cheguei a fazer, mas eu não tive, talvez, sorte, né? Talvez não era o momento. E talvez eu tive a sorte de ter ido lá, vivenciado, para poder contar hoje e dizer que nem tudo é fácil na vida e que você precisa querer muito. E para querer muito, você precisa subir muitos degraus. O futebol ficou para trás e veio o atletismo. Quando mesmo começou? Vou correr, vou começar a fazer atletismo. Então, quando eu comecei a correr,
Minha filha me chamou de Papai Pig. Eu estava sedentário, eu tinha um comércio, eu estava sedentário, 118 quilos. Quando Caramba, as pessoas bicho. me falavam assim, mas o que que... Você está muito obeso, você está muito gordo. Eu falava, não, eu estou forte. Ou seja, eu não É sempre a aceitava a desculpa, né? obesidade, exatamente. Eu não aceitava a obesidade. E eu era feliz porque eu buscava a felicidade. A felicidade, ela não está na pessoa magra, não está na pessoa gorda. A felicidade está em você. Exatamente. Então, eu era uma pessoa feliz, mas eu tinha vários problemas de saúde. Tinha bastante. E lá atrás, eu falei da minha avó, a minha avó tinha problema cardíaco, morreu de problema cardíaco. A minha mãe morreu há pouco tempo de problema cardíaco. E a minha filha me fez eu ligar o meu alerta. Falei, cara, olha o exemplo que eu estou dando para minha filha. Minha filha me chamou de Papai Pig, que era um porquinho Sim. de um desenho Era aquele animado desenho, né? Peppa da Pig. Peppa Pig. E aí, cara, quando você olha para aquele porquinho, você fala, cara, olha a imagem que minha filha está tendo de mim. Uma pessoa É, sedentária, sem que a Peppa chama a criancinha, chama o pai para brincar, ele de descer uma ladeira, ele fica cansado, e eu estava nessa situação. exatamente isso. E aí eu virei a chavinha e falei, cara, eu vou mudar de vida. E aí eu comecei a buscar atividade física através de alguns grupos, né, especialistas em atividade física, em aeróbica, e eu via todo mundo passando correndo no calçadão. E eu falava, cara, um dia eu vou correr. Um dia eu vou correr. E aí eu lembro que eu fui tomar água, eu caminhando, e aí tinha uma equipe oferecendo água. E aí eu pedi uma água, o cara disse, cara, tem pouca água aqui, que essa água é só para quem está correndo. Aí eu falei, cara, um dia eu vou correr na sua equipe e você vai me dar água. E aí eu Caramba. fui encontrando motivações assim. Bacana demais. E quando mesmo foi a sua primeira corrida, vamos dizer profissional, mas a primeira vez que você se inscreveu mesmo para correr de verdade, quanto tempo demorou? Porque Ah, muita gente pergunta, né? Muita gente quer correr, quer de imediato, vou fazer isso e acaba se prejudicando. hoje eu sou profissional de corrida, né? Isso que você falou é verdade. As pessoas às vezes começam a caminhar e já querem fazer uma corrida de 10 quilômetros, 5 quilômetros. É muita coisa. Hoje, dependendo do jogador de futebol, não vou falar daquele de profissional de alto rendimento, não. Mas eu vou falar de um menino que joga futebol, né? Ele não corre 5 quilômetros direto. Não corre. Então, eu comecei a fazer a minha primeira prova com 6 meses. Depois que eu tinha entrado para atividade física, eu já tinha eliminado aí uns 15 quilos. E aí eu fui fazer uma prova, lembro como fosse hoje, Só com atividade física e alimentação. alimentação e atividade física. Na época que eu comecei a entrar para atividade física, eu estava com problemas financeiros. Eu não contei essa parte. E aí eu fiz uma aposta com os amigos. Eita, Então, eu não podia faltar, porque eu não tinha dinheiro para pagar a minha, quanto mais para pagar a deles, né? motivação a mais. Exatamente. Então, a gente vai criando a motivação. E 6 meses depois, eu fui fazer minha primeira prova com um amigo meu, Maximiliano. Ele falou assim, ó, vai ter uma prova da FAESA. E eu vou te inscrever. Você vai comigo? Eu falei, vou. Eu tinha um reloginho, que era de uma marca, e esse reloginho era a minha muleta. Não era amuleto, não. Era a minha muleta, porque toda vez que ele batia, disparava, que meu coração estava batendo muito rápido, eu ficava seguro nele. Então, eu Entendi. chamava ele de muleta. Eu me apoiava nele quando me sentia cansado, eu me apoiava nele. E eu fiz a minha primeira corrida na corrida da FAESA em 15 anos atrás. 15 anos 14 atrás. anos, 12 anos atrás, mais ou menos. Por ali, 2011, Por aí, por por aí, aí. 2011. 2009, Tá uma nessa brincadeira faixa, dessa aí. essa faixa. E começou E e aí não eu parou não mais. parei mais, cara. Dizem que a corrida ela é um vício. Não, a corrida não é um vício. A corrida é algo que faz você ter uma disciplina e uma constância. A corrida é momento de constância. Você dificilmente, quando você começa a fazer algo que te dá prazer, que te dá resultado, você vai parar. Então a corrida ela é isso, ela tem esse poder, ela tem essa constância. Então eu falo que a corrida não é viciante. O viciante é ficar achando que ela vai te fazer alguma coisa, vai te dar alguma coisa. Não.
Corrida é algo que vai te dar constância, vai te dar disciplina. Vamos falar então das suas corridas, foi aprimorando e agora você está ensinando pessoas também, vai transmitindo essa Ah, experiência que você foi adquirindo. Como está funcionando isso para quem quer entrar também nesse. Porque tem gente que, como eu já disse aqui, quer coisa imediata, né? A pessoa está olhando ali o verão, já quer fazer as coisas, quer ir para a rua, quer fazer por conta própria. Ninguém indica isso, é bom você ter um profissional que a pessoa tem que. Por exemplo, eu já corri muito. Eu já corri, joguei futebol. Eu tive uma questão de saúde em 2019, que eu tive que parar, eu fiz 2 cirurgias, mas eu cheguei a fazer 14 km. Eu corria todo dia pela manhã. Você conhece bem a Serra, então eu vou falar. uhum, Eu morava em Vista da Serra, ok. saía de Vista da Serra e ia até lá no Macafé. Ótimo. Até lá. E subia Uma subida boa ali, aquela uma rampa subida boa. boa. E todo dia. Eu trabalhava em Campo Grande, trabalhando com comunicação mesmo. E eu entrava lá às 10 da manhã, então eu acordava às 5 da manhã e fazia isso todo dia. Só que em 2019 eu tive uma questão de saúde e dali para cá eu parei tudo mesmo. Eu tive que ficar fora 1 ano por causa das cirurgias e depois mais 6 meses. E quando eu voltei eu não senti segurança e, enfim, parei. É complicado e é complicado voltar também. Eu te confesso que eu tento voltar, mas é difícil. Mas para quem quer começar, qual é o meio? Hoje eu tenho uma assessoria de corrida, chama Run Club, que é um clube de corrida. E esse clube é muito mais do que colocar um tênis no pé e sair. Eu tenho uma frase que a gente usa, que é pessoas precisam de pessoas. E ninguém faz nada sozinho. E correr é muito mais do que colocar um tênis no pé e sair por aí. Então a corrida, ela é socialização, a corrida, ela é cuidado, a corrida, ela é estar disposto a querer uma qualidade de vida. Então a corrida, ela vai além de passos, tá? Então, hoje eu digo que para começar a correr, você precisa saber andar. E para andar, a gente fala que o andar, ele é aquele algo natural. E antes de correr, depois do andar, você precisa caminhar. Aí você começa a fazer mais postura de corrida, você começa a ter um ritmo antes de fazer o salto para a corrida. Então, a gente precisa fazer um, um, um planejamento para que você. Imagina que você hoje está acima do seu peso normal e você quer correr. Você pode correr, só que você vai estar carregando mais peso do que uma pessoa que não tem o peso que você tem. Então, você vai chegar no mesmo lugar que ele vai chegar, só que, porém, com mais peso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer com que você, de uma forma mais suave, faça essa ingressão para o mundo da corrida. É um planejamento. Hoje a Run Club, ela tem um aplicativo e nesse aplicativo a gente faz todo o monitoramento, tanto da parte cardíaca, da parte de cadência de cada treino que você vai fazer. Então tudo é elaborado pensando no indivíduo. Então essa é a preocupação. Antes de ir começar a fazer atividade física, a gente orienta a procurar uma unidade de saúde para que você faça alguns exames, para ver se você está apto para fazer atividade física. A gente está vendo muitos jovens tendo um ataque, tendo problemas cardíacos, atletas tendo problemas cardíacos, morrendo em corrida. Já tivemos vários casos, né? Futebol, As pessoas às corrida. vezes negligenciam. Ah, não, eu estou bem, mas esquece que por dentro disso aqui não consigo avaliar. Esse caso mesmo, às vezes as pessoas olham para o cara e falam, o cara magro, com saúde, bem Não, fisicamente, por que aconteceu não é isso? exatamente. Então a gente precisa. Existe os médicos esportistas, o cardiologista, né, os nutrólogos, que precisam ter uma ciência do indivíduo. Então, assim, não é só colocar um tênis e sair. Você pode fazer uma caminhada. Os médicos recomendam. Olha, a gente recomenda que faça de 3 a 4 vezes por semana, uma caminhada de 30 a 40 minutos, uma caminhada e não andar. Então, ele quer que você crie um ritmo,
que você acelere seu metabolismo, que acelere seu sistema de cardio, para que você consiga queimar um pouco de caloria. É porque se o cara for começar também de cara para correr, vai estourar Vai mesmo. lesionar. E na vida é assim. Imagina quando a gente é criança, né? Às vezes a gente não sabe andar e a primeira coisa que quando a gente fica em pé, a gente quer fazer o quê? Correr. E Correr. aí o que acontece? A gente Cai. cai. A Exatamente. vida é assim. Então não dá, é um passo de cada vez. Então, quer iniciar a corrida? Então vamos começar a fazer uma caminhada? E aí, gradativamente, a gente vai ingressando para correr. É igual subir uma escada. Você não consegue botar um pé aqui embaixo e o outro lá em cima. É degrau por degrau. Exatamente. Bom, vamos falar então o Edinho turista. Edinho, passou por quantos lugares maravilhosos correndo, cara, além do Espírito Santo. A corrida já me A levou a corrida te levou aonde? bastante lugares. Cara. Eu vou completar agora, domingo, 93 maratonas na história da minha vida. Isso sem contar as outras maratonas. A corrida já me proporcionou a visitar países como Estados Unidos, vários locais dentro dos Estados Unidos, várias cidades. Eu já fui para Chile, Argentina, Uruguai, vou agora para Bogotá, na Colômbia, e planejando fazer a 100ª maratona em Roma, e aí, quem sabe, até pedir a benção do Papa. Maravilha, hein? Né? Mas, então, a corrida, ela me fez conhecer vários lugares aqui no Brasil, né? Vou fazer uma maratona de Curitiba ainda esse ano, vou ir a João Pessoa vou ir a Aracaju, fazer a maratona de Aracaju. Então, eu já tenho São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, já fui em vários locais que a corrida me levou a conhecer muitas pessoas. Então, assim, o relacionamento, né, de pessoas, precisam de pessoas, é muito importante. E eu falo, a corrida, ela é um esporte individual, mas é muito coletivo. Tá todo mundo indo para o mesmo objetivo, e você não sabe quem é a pessoa que está do seu lado. Sim, Ela é sim. democrática. Agora, antes de falar sobre essa questão de quem te leva, de quem patrocina, 93 maratonas, é até difícil de falar. Qual aquela que marcou para você, que foi muito especial? Cada maratona é uma história. E eu guardo com muito carinho a primeira maratona, porque todo mundo acha assim, hoje existe uma grande... as pessoas buscam muito tempo, né? E eu fiz a minha primeira maratona com 5 horas e 20 minutos. Eu caí, eu chorei, e eu estava muito bem preparado. Quantos km foi mesmo? 42,195. E ela foi muito especial. Mas a maratona de Nova York, ela é muito especial. Maratona em Boston também é muito especial. Eu acabei de fazer uma maratona com 2 alunas, né? Eu fiz com uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, e essas maratonas vêm marcando muito a minha vida, porque apesar de ser um volume alto de maratonas que eu tenho, mas quem eu estou acompanhando está fazendo pela primeira vez. Pela primeira vez é sempre então, especial. Você participa de momentos de história de outras pessoas. Isso para mim é muito importante. E eu faço disso o meu verdadeiro troféu. Então, assim, eu me considero um atleta profissional, mas eu sou aquele profissional que faz da prova o meu grande troféu, o meu grande pódio. Bacana demais. Agora, Edinho, para correr você precisa de patrocínio, precisa de ajuda, não dá para fazer. Não. Tudo precisa de investimento de pessoas. Como que funciona hoje? Como que você tá de patrocínio? Tem a ajuda? De onde vem isso? Como que podemos sempre ajudar o Edinho, que sempre está ajudando pessoas também? Então, eu busco ser muito transparente com tudo que eu faço. E hoje eu tenho 5 anos, completo agora 5 anos, com uma parceria com a Adidas, aqui do Espírito Santo. São 3 lojas da Adidas, Shopping Vitória, sim. Shopping Vila Velha. E eu tenho todo o suporte de equipamentos, e hoje de algumas viagens feita pela Adidas. Também hoje eu tenho um patrocínio da Global Formula, que é uma farmácia de manipulação, de suplementação,
que está criando para o Ultra Edinho, para os meus desafios, suplementos, junto com a minha nutróloga, que completam a parte de fisiologia do que é necessário para o meu corpo funcionar bem. Então, eu tenho uma empresa de meio ambiente. As pessoas falam, cara, mas o que uma empresa que é a AB, o que uma empresa de meio ambiente ajuda um atleta? Ela é uma empresa de meio ambiente que cuida do meio ambiente, mas ela cuida também do ambiente de saúde dos funcionários. Então, ela faz com que a gente leve essa motivação para o ambiente de trabalho. Bacana. Então, assim, são empresas que me ajudam. Hoje eu tenho uma marca esportiva também, que é a Esquadra, que está me apoiando muito, né, que apoia a assessoria do clube. Então, eu tenho hoje vários apoio. Eu tenho hoje uma clínica de fisioterapia que está à minha disposição, né, que é o Instituto Enseada, que é um instituto de reabilitação, mas trabalha com o Edinho pela prevenção. Então, antes que eu me lesione, eles cuidam para que eu não me lesione. Exatamente. Então, assim, são empresas que, apoiando o Edinho, automaticamente apoiam aqui o Instituto Vovô Chiquinho, né, que fazem com que eu esteja bem para poder fazer os grandes desafios que a gente vem fazendo. Sobre os projetos sociais, como que estão, Edinho? Sabemos do Instituto Vovô Chiquinho, mas você também ajuda outros projetos, você também está empenhado a ajudar, fazendo sempre ações sociais. A gente teve, o ano passado, 3 instituições que nós ajudamos, uma instituição de Cariacica, uma instituição de Vila Velha e uma instituição de Vitória, e uma instituição que é o Instituto Chiquinho, qual eu sou embaixador. E a gente está sempre aberto. A gente fez um projeto esse ano para ajudar outros municípios, mas a gente sabe como funciona as questões municipais, né? A gente entende que nem sempre é de interesse público, né? Mas a gente está sempre aberto a ajudar. Hoje eu sou embaixador do Vosquinho. Hoje, 100% da minha dedicação anual é para o Instituto Vosquinho. A gente busca, e a minha função aqui no Instituto Vovô Chiquinho é captar recursos para que o Instituto continue tendo esse volume de atendimento que a gente tem aqui. E se a gente for pela constância do atendimento que o Instituto Vovô Chiquinho dá, eu acho que hoje o Vovô Chiquinho é um dos institutos de mais acesso à comunidade que tem, não só no município da Serra, mas em todo o estado do Espírito Santo. Nós estamos falando de pessoas que vêm aqui, que saem daqui, que tem uma rádio, que tem uma equipe de balé, que tem uma equipe de judô, que tem capoeira, que tem o futebol. Então, a gente consegue captar recursos para que isso continue funcionando e funcionando bem, como vem funcionando. O projeto deste ano, eu vou me antecipar antes que você me pergunte. Eu já ia perguntar isso mesmo. O projeto deste ano, que nós fizemos na Orla de Camburi, a gente arrecadou mais de R$37 mil aqui para o Instituto Vosquinho. E é importante a gente falar agora, em primeira mão, a gente está usando esse dinheiro para fazer toda a parte de estrutura para a gente dar seguimento no projeto do ano que vem, para a gente reformar o Instituto Vovô Chiquinho. Então, se hoje a gente atende 360 crianças, o ano que vem nós vamos atender 500 crianças. Maravilha, hein? Então, assim, o projeto deste ano, ele ainda não acabou, a gente ainda não prestou conta para a sociedade, mas nós vamos prestar, porque a gente está com um estudo para fazer a reforma, né? A gente está terminando a parte de arquitetura da reforma do Instituto Vovô Chiquinho. A gente vai fazer o nosso refeitório, tão sonhado refeitório. A gente vai fazer as salas e a gente vai fazer o pátio das crianças aqui no projeto. Então, a gente está com esse recurso desse ano voltado para essa reforma, na verdade, para estruturar a reforma, e a reforma vai vir com o projeto Correndo por uma Causa 2026. Bacana demais. Você, embaixador do Instituto Vovô Chiquinho, parceiraço, falar um pouquinho da sua amizade com a dona Dora, presidente do Instituto Vovô Chiquinho.
Bom, eu sei o carinho que ela tem por todos e por você. Os olhos dela brilham quando fala do Edinho. Ah, eu acho que é o mesmo. Eu fico emocionado, porque eu lembro do dia que eu cheguei aqui, sabe? E a dona Dora, ela foi uma pessoa que, quando eu cheguei aqui, ela olhou, olha, você está ajudando o Vovosquinho. O que que o Vovosquinho pode fazer para te ajudar? Ou seja, você está ajudando, sabe aquela coisa assim? Mas quem ganhou fui eu, porque eu logo perdi minha mãe. E aí a gente fica sem referência, né? E aí você vê uma senhora de mais de 70 anos fazer o que a dona Dora faz. Cara, é algo surreal. Então, assim, é um carinho mesmo de... aquele carinho afetivo, sabe? Aquele respeito, porque a gente, só quem conhece, eu, você, né? Stephanie. Stephanie, que tá aqui atrás aí segurando o telefone, só a gente que sabe, que conhece a luta dela, cara, não tem como vir aqui e não ajudar. Eu fico muito triste quando eu trago uma pessoa aqui e que a pessoa fala assim, eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, e some. Some. A gente sabe quem são essas pessoas, a Sim, gente não vai sim. aqui falar, Claro. mas eu fico triste porque o projeto ele é muito sério. E aqui, Transparente. transparente. A gente tem aqui, a gente tá com o dinheiro, claro, o dinheiro ele tá na conta do Correndo por uma Causa, que foi em junho. Ele tá na conta, a gente vai pagando, paga isso, paga aquilo, né, que vai para idealizar o projeto do ano que vem, mas tá na conta do Vovô Chiquinho. Ou seja, aqui a gente tem carência, mas a gente sente seriedade. O dinheiro é do projeto Vovô Chiquinho, mas ela sabe que aquele dinheiro é daquela finalidade ali. A gente precisa prestar conta, porque nós vamos prestar conta, porque a gente precisa do ano que vem do apoio das pessoas que apoiaram esse ano. Tem que continuar a parceria e tem que ser transparente, senão... Então, assim, o carinho que eu tenho pela dona Dora faz parte dessa transparência, sabe? Essa reciprocidade de carinho, de atenção, de querer o bem dela. Como você disse, né? Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Ô, Edinho, o que você vai fazer esse ano, então? Então, esse ano a gente escreveu o projeto, na verdade, 2026. Mas o projeto ele nasce bem antes, né? Então, quando eu saí, quando eu estava fazendo a última prova, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para chamar a atenção da sociedade, para a gente conseguir o apoio que a gente precisa conseguir para reformar o Instituto Vovô Chiquinho? Então, eu estava correndo lá em Camburi, eu falei, cara, o ano que vem eu vou fazer. Eu já tinha feito, já saí de Guarapari à noite e cheguei em Vitória na pandemia. Já corri 7 maratonas em 7 dias consecutivos, ajudei 7 instituições. Atravessei o estado do Espírito Santo correndo, saí do Rio de Janeiro, fui até a Bahia. E agora eu fiz 12 horas no percurso de 1 quilômetro. O que eu vou fazer o ano que vem? E aí a gente criou o Correndo por uma Causa, o maior evento de corrida solidária do Brasil. Então, em 2026, eu vou correr 30 maratonas em 30 dias consecutivos aqui no Espírito Santo. E cada maratona que eu correr vai ser em nome de uma empresa. E essa empresa que comprar essa maratona vai pagar a maratona para o Instituto Vovô Chiquinho. Rapaz... Então, enquanto eu estiver correndo com o nome da empresa, convidar os funcionários da empresa, não precisa correr a maratona comigo, mas levar eles para fazer uma atividade física, uma caminhada. Participar, né? Participar, a gente vai estar promovendo a marca da empresa. Então, a gente vai depender somente de conseguir as empresas e as empresas comprar a ideia. E aí a gente vai fazer isso. Pode ser feita uma maratona aqui na Serra? Pode ser feita na frente da empresa. Pode ser feita na orla da Praia de Camburi, onde a gente vai fazer a maioria num percurso de 1 quilômetro, porque a gente vai chamar a atenção da sociedade. Porque você imagina, o Edinho está correndo 1 dia, 2 dias. Cara, o cara está há 20 dias correndo uma maratona por dia. Cara, o cara está há 22 dias correndo uma maratona por dia. Por que ele está correndo? Ele está correndo por um instituto. Ele está correndo por mais de 360 crianças. Ele está correndo para arrecadar dinheiro para reformar um instituto. Bem ousado. Então, a gente vai convidar, e tendo nisso,
a gente vai ter 30 grandes e potenciais empresas que vão poder vir aqui conhecer o projeto do Instituto Vosquinho. Abrindo o leque, né? Então, a gente vai estar fazendo com que o projeto consiga o dinheiro para iniciar a reforma, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar levando o projeto para todo o Espírito Santo. Top demais. Você corre esse ano alguma maratona já? Também já a próxima? Eu corro domingo agora, Maratona de Vitória. Opa, então já pode deixar o recado. Então, depois galera. Eu vou correr, dia 21 de setembro, eu vou estar em Buenos Aires, na Argentina, fazer a Maratona de Buenos Aires. Depois eu vou para Aracaju, fazer a Maratona de Aracaju. Depois eu vou para Curitiba, fazer a Maratona de Curitiba. E eu vou completar 99 maratonas esse ano ainda. Eu vou correr ainda. A centésima fica para o ano que vem. A centésima fica para o ano que vem. E a gente vai ver a viabilidade de ir para Roma fazer a maratona. Você quer fazer lá, então? Quero fazer em Roma. Tá certo. Já está explicado. Ô, Edinho, cara, eu ficaria aqui mais tempo falando com você, porque isso aqui já foi maior que o outro. Isso aqui porque o assunto vai rendendo, bacana demais receber você aqui, cara. Mas já deixa aqui o seu recado para a galera. Quem quer começar a correr mesmo, procura onde procurar, nas redes sociais, já pode divulgar suas redes sociais e pode deixar aí a sua mensagem final, o seu recado para todo mundo. Bom, eu queria agradecer, pedir desculpa para quem está ouvindo aí, que essa voz minha aqui não é bonita, comparando com o do Éder, que é uma voz de veludo. Mas eu queria muito agradecer, te dar os parabéns também pelo projeto que você tem aqui no Instituto Vosquinho, pela sua contribuição para esses jovens, né, que a gente tem aqui, desde as criancinhas até os jovens que poderiam estar fazendo uma outra atividade na rua e estão aqui com você. Então, é um projeto muito bonito que você faz aqui no projeto do Instituto Vosquinho. Queria te agradecer. Queria te dar os parabéns pela Rádio Norte Sul, por tirar isso do papel junto com o Dori Edson, né? Então, eu acho assim que é um projeto muito bacana. Agradecer a todo mundo. E se você quer correr, se você quer mudar, transformar a sua vida, entra lá no Ultra Edinho, nas redes sociais, no Instagram, ou na Run Club, RUNCLUB, que é da Clube de Corrida, né? Que é um clube de corrida, são duas, Run Club ou Ultra Edinho, e manda uma mensagem pra gente. A gente tá lá, tem a disponibilidade de poder orientar, ajudar, ou até mesmo você entrar para a nossa equipe. É uma assessoria onde a gente busca qualidade de vida, né? Então, é transformadora mesmo. E é isso. Então, queria muito agradecer. Antes de encerrar, é engraçado, porque eu já fiz várias transmissões de corrida e já vi essa marca diversas vezes, em várias corridas que eu cobri. Sempre tem um aluno, né? Sim, sempre tem a equipe, e eu não só fui ligar mesmo a você depois que eu te conheci. Eu digo que eu nunca vi você nas coisas que eu estive, mas em outras eu já acompanhava e, pô, cada dia cresce mais, cara. Bacana, parabéns. A gente fica feliz e eu queria muito agradecer mesmo e dizer que estou sempre aberto para o podcast, para a rádio, o que precisar do Edinho, tamo junto. Pô, eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Valeu, parabéns mesmo pela sua história de vida. Vai voltar aqui com as crianças também, que a galerinha vai te colocar na parede. Você vai voltar aqui com mais tempo para falar mais ainda das suas histórias, que é inspiradora para essa criança. E aí eu vou trazer essas 10 últimas medalhas para a gente falar um pouquinho de cada história, de cada lugar desse que eu vou passar. Eu acho que é legal, para as crianças entenderem o que o esporte pode transformar na vida delas. Valeu, Edinho. Obrigado, cara. Tamo junto. Valeu. Abraço. Valeu, gente.